Gravando. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui juntos para estudarmos mais a Tua Palavra. Pedimos o Teu Espírito a nos ensinar, seja o nosso professor. Obrigado pela presença de cada um dos amigos. Ensina-nos na Tua Palavra, ajuda-nos a entender os símbolos proféticos e também a compreender os tempos que estamos vivendo. Pedimos Teu Espírito, conforme a Tua promessa em João 14, 26, que diz: o Espírito Santo, aquele Consolador que o Pai enviará no nome de Jesus, ele nos ensinará todas as coisas, nos fará lembrar tudo que Jesus nos disse. Essa é a tua promessa e nós clamamos nos méritos de Jesus e agradecemos. Amém. Então, queridos, vamos lá. Apocalipse capítulo 19. Nós temos aqui, nós estudamos da última vez até o versículo 5. Nós podemos reler os versículos só para ter uma noção do contexto. Apocalipse 19, 1 a 5. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. Então aqui nós vemos um louvor a Deus por causa da retribuição, da justiça dele contra esse sistema de opressão que durante muito tempo ficou ativo, perseguindo, matando, destruindo os servos de Deus. Nós aprendemos já nos estudos passados e a respeito dessa prostituta, que é a mesma de Apocalipse 17, e essa prostituta é chamada de Babilônia. Nós vimos, bom, mulher em profecia é símbolo da igreja. Então a igreja, conforme nós vemos o paralelo em Efésios 5, 23, assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim, né? O marido também é o cabeça da mulher, é o contrário que está no texto. Assim como o marido é o cabeça da mulher, assim Cristo é o cabeça da igreja. Então a comparação, o símbolo de um matrimônio, de um homem e uma mulher, ele é um símbolo, então, de uma realidade muito maior, que é Cristo e a igreja. Então, quando em profecia nós estamos usando linguagem simbólica, nós não, né? Deus está usando linguagem simbólica, para nós entendermos, nós precisamos buscar o significado dos símbolos na Bíblia, não nas nossas ideias e imaginações. Então, quando nós vemos esse símbolo, uma mulher, simbolizando então a igreja, deveria ser pura, fiel a Cristo. Mas a prostituição seria uma infidelidade da mulher com uma infidelidade bem grande, bem terrível da mulher contra Cristo. Então, da igreja contra Cristo. A igreja, então, foi infiel. Foi após outros deuses. E como que se deu essa infidelidade? Com os reis da terra. Então, ela deixou sua fidelidade a Cristo e foi atrás dos poderes da terra. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Quando a igreja buscou auxílio nos reinos desse mundo, então ela traiu
a Cristo e foi atrás desses ídolos, desses outros maridos, no caso. Né? Então, são amantes, não são maridos, né? Mas são amantes. Então, a igreja, quando se une com os reis da terra, o Estado, poder político, civil, a união da igreja com o Estado é o que forma Babilônia. É esse adultério espiritual. E real também, né? No convívio, nas relações. Então, essa união da igreja com o Estado é o que forma a Babilônia, que é exatamente a besta, que está sendo controlada por uma mulher. Apocalipse fala de uma besta. Apocalipse 13, que é o símbolo, novamente, uma besta é um animal de carga. Pode ser um búfalo, um boi, um animal que pode ser usado para carregar algo. Então, essa besta, conforme nós vemos animais em Daniel capítulo 7, que também tem profecias, ele explica que em Daniel 7 os animais são reinos, conforme nós vemos lá em Daniel capítulo 7. Vamos ver aqui. Daniel capítulo 7, o verso 17. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Quatro animais que aparecem em Daniel: o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível e espantoso. São quatro reis, no sentido de poderes políticos. E aí, quando nós vemos então uma besta, um poder político, está unido a uma mulher, a mulher controla, só que ela não aparece. Todas as vezes que nós vemos em Apocalipse, apenas poucas vezes aparece a mulher. Em Apocalipse 17 o momento mais claro em que aparece que a mulher está ali montada na besta, controlando a besta. Nos outros é só a besta que aparece. Então, quem aparece a público fazendo as coisas é a besta, é o poder político. Então, os poderes, por exemplo, no passado, a Alemanha, a Inglaterra, eles faziam as coisas, a França, o exército desses países estavam fazendo as conquistas, lutando, matando, conquistando, fazendo leis. Mas quem estava por trás ali, unido, controlando, montada na besta? Era a mulher, que tinha escrito mistério na sua testa, como diz em Apocalipse 17, o verso 5. Mistério, a grande Babilônia. Então ela está ali controlando. E aqui em Apocalipse 19, então, diz a condenação dela. Ela havia corrompido a terra com a fornicação dela. Os pecados, ela espalhou pela terra. E aí, vingou o sangue dos seus servos, ou seja, os servos de Deus foram mortos por esse sistema. É isso que nós vimos na Idade Média. A igreja apóstata, quando ela se torna unida ao poder político, aí está o problema. Então, a igreja, quando era apostólica, dos apóstolos, sim. Católica é o significado de mundial, foi pregado o evangelho a todo mundo, então foi isso que aconteceu. Depois os apóstolos, Paulo, eles foram pregando. Morreram os apóstolos, continua a igreja apostólica, católica. Quando se torna romana, ali por volta dos anos 300 e pouco, até 500 e pouco, essa união foi acontecendo pouco a pouco. Aí, quando que aconteceu nessa união? Então, Apocalipse aqui 19, nós vemos que Deus vai julgar exatamente o que ela fez depois dessa união. Então, quando a igreja se torna romana, aí que está o problema. O poder romano dos imperadores, quando isso está conectado com a igreja passa a ordenar, a mandar matar, a perseguir aqueles que pensam diferente, aí que está o problema. Então, quando ocorre essa união, isso é o que forma a Babilônia. É isso que é a fornicação espiritual, prostituição, nesses termos. E aí, o verso 3, nós vimos no estudo passado, está gravado no YouTube, se alguém depois quiser ver mais detalhes, né? O verso 3.
e outra vez disseram aleluia, a fumaça dela sobe para todo sempre. Então esse castigo de Deus sobre esse sistema e a fumaça que sobe, a fumaça é o vestígio, o relato histórico exatamente do que aconteceu, do que ela fez, da justiça, do juízo, do julgamento, da punição. E só para relembrar os queridos do verso de Salmos 37. Salmo 37. O verso 20. Salmo 37, 20 nos explica exatamente isso. Nós lemos assim: mas os ímpios perecerão, ou seja, serão destruídos, vão perecer. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos carneiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Vejam só, em fumaça se desfarão. Então, o que tinha matéria vai se desfazer em fumaça. É o que geralmente acontece quando você queima uma madeira. A madeira, o que queima ali, vai sendo desmanchado, vai se desmanchando, vai se transformando em fumaça e cinzas. Quando resta fumaça e cinzas, é isso. E a Bíblia nos dá relatos que o que vai restar é cinzas, que vão ficar debaixo da terra, em Malaquias 4, versos 1 a 13, ele descreve esse momento. E em outros locais aí a respeito da fumaça, vão se desfazer em fumaça. Aqui em Salmo é bem claro. Então, quando fala sobre isso nos outros versos, vai se desfazer em fumaça, ou a fumaça sobe para todo sempre, é exatamente o vestígio, o relato do que aconteceu. Então, para que não se levante a segunda vez a angústia, não haverá outra vez é isso em Naum, capítulo 1, se não me engano. A opressão, a angústia, o pecado não se levantará segunda vez. Então Deus vai resolver esse problema, não vai deixar nem raiz nem ramo, lá em Malaquias 4, versos 1 a 3 ali, um deles. Então, queridos, aqui nós vimos esse passo a passo da Apocalipse 19, agora o verso 4. E os 24 anciãos e os 4 animais são aquele grupo de seres que são próximos a Deus, que acompanharam todo o processo do julgamento. E esses 4 animais são os símbolos exatamente utilizados para os querubins, são os anjos mais próximos de Deus, os querubins cobridores. Eles são utilizados símbolos de boi, de águia, de ser humano e de leão. E exatamente cada um deles tem um símbolo. São símbolos também que se conectam a Cristo. E eles estão mais próximos de Cristo. Eles têm a semelhança com Cristo, a semelhança do caráter. E Satanás era um deles. Um querubim cobridor, como nós lemos tanto em Isaías 14 como em Ezequiel 28. São profecias, tanto ali para Tiro e para o outro rei, que se aplicam a Satanás, que é exatamente o líder que estava controlando os poderes da terra, como Jesus disse, né, o príncipe desse mundo, se referindo a Satanás. E aí quando nós vemos, Satanás tinha a semelhança com o caráter de Deus, mas ele se rebelou. Então aqui voltando, eles são os fiéis a Deus. Verso 4, né? Eles se prostram e adoram. Prostraram-se e adoraram a Deus. E estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E isso é algo interessante. Muitas vezes por amor à comodidade, muitas igrejas hoje já nem comentam, nem fazem questão de se ajoelhar, de se prostrar. E aqui é colocado em paralelo, em conexão. Se ajoelhar, se prostrar com a adoração. A verdadeira adoração nos leva a uma situação, uma posição de humildade. Nós nos humilhamos perante Deus. É isso que Deus quer que reconheçamos, que Ele é superior a tudo. Nós somos limitados. Então, e mesmo esses seres que nunca pecaram, ali os 4 querubins, prostraram-se e adoraram a Deus. Estava sentado no trono dizendo amém, aleluia. E aí, verso 5, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Então, o temor a Deus é a obediência. É isso que eu quero
compartilhar também com vocês um verso que está em Ageu. É no Antigo Testamento. É o terceiro livro de trás para frente do Antigo Testamento. Então, se você vai em Mateus, no primeiro dos Evangelhos, você volta 1, 2, 3 livros. E aí você está em Ageu. Ageu antes de Zacarias. Ageu capítulo 1. Deus deu uma repreensão para o povo nessa situação. Todo o capítulo 1 ali vai falando que Deus estava repreendendo o povo porque eles estavam dizendo, não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. Aí Deus mudou a sorte deles quando entrou o Império Medo-Persa. E aí lá com Ciro, Artaxerxes, Ciro, Dario e Artaxerxes. E aí quando veio Artaxerxes, liberou para o povo voltar e reconstruir todo o sistema, o povo judaico como uma nação, sujeito a Medo-Persa, mas independente, com certa independência, podendo inclusive ter o seu sistema legislativo funcionando. E eles voltam lá, um grupo de pessoas. Só que daí estava muita dificuldade, inimigos ao redor tentando atrapalhar, e eles, não é tempo ainda de reconstruir, vamos reconstruir as nossas casas. E aí eles, assim, colocaram em primeiro lugar o seu interesse ao invés do interesse de Deus, da causa de Deus. Aí Deus repreende deles. Ele disse, vocês não podem ser abençoados enquanto vocês não cumprem a missão de vocês. Aí Deus disse, vem as pragas, vem a falta de chuva, não produz, a terra não produz o que poderia. Tudo isso por causa da falta da bênção de Deus. Então devemos colocar a Deus em primeiro lugar. Aí quando o povo entende isso e aceita a repreensão de Deus, aí vem o verso 12, Ageu 1:12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, o que eles fizeram? Obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara. E temeu o povo diante de Deus. Então, eles temeram a Deus fazendo o que? Obedecendo. Então, temer a Deus é obedecer a Ele. Ter uma reverência, um respeito e um senso de que Ele é superior. Então, esse temor não é medo. Porque o medo nos trava, a gente não faz nada. Não, mas esse é um temor diferente. E há também tem dois significados de temor: o ter medo ou o obedecer, o respeitar. Então, nós devemos temer, por exemplo, as autoridades, os policiais, que estão para manter a ordem. E aí, quando chega um policial, para você, se você é cumpridor da lei, você obedece a lei, você não precisa ter medo. Você respeita ele. Aí, vamos um policial para no carro, a gente está dirigindo, está tudo certo, ele vai só conferir, bom, você está cumprindo a lei, boa viagem. A gente está ali para ajudar, para proteger, para encontrar aqueles que estão transgredindo as leis e punir para trazer mais segurança aos demais. Então, a gente aprende inclusive com isso. Voltando ao Apocalipse 19. Os que temem a Deus, os que obedecem a Deus. E os que fazem a vontade de Deus vão permanecer para sempre. Já os que não fazem a vontade de Deus, e os que transgridem a lei de Deus, os ladrões, mentirosos, todas essas coisas que poderiam novamente trazer a desordem para o reino de Deus, então Deus nos dá uma lição. A lei de Deus é perfeita. E quando cumprimos ela, as coisas, como eu posso dizer, funcionam da melhor maneira possível. E é Deus que nos dá o poder para isso. Então aqui estão esse grupo de pessoas e agora Apocalipse 19:6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Verso 7, Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Olha só, a esposa do Cordeiro se aprontou. Então a igreja está pronta. Mas veja só. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente,
porque o linho fino são as justiças dos santos. Vejamos aqui. Quando Deus ele diz que já a sua e a sua esposa, né, se aprontou, quem é a esposa do Cordeiro? O Cordeiro é Cristo, a esposa. Então nós vemos, vamos ir um pouco adiante, algo que nós vamos falar mais tarde, mas vamos analisar um pouquinho agora. Apocalipse 21, o verso 9. Nos vai explicar quem é a esposa. A esposa do Cordeiro. Então, a esposa do Cordeiro, aqui. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E o verso 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, a santa Jerusalém, a cidade, é a esposa do Cordeiro. Como assim? Aí nós vemos a cidade em si não tem para Deus, como posso dizer, a cidade, o ouro, as construções, as coisas que tem lá, não é aquilo que importa para Deus. Mas o quê? O verso 8 de Apocalipse 19. Vestiste de linho puro. É linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, o que embeleza a cidade de Deus é exatamente os habitantes, com justiça. Então, as pessoas que estão lá, isso é que transforma aquilo na esposa do Cordeiro. Preparada. A esposa, digamos, do Cordeiro hoje não está completa, ela está se preparando, não está ainda arrumada para a boda, para as ceias, para a festa. E exatamente, então, quando nós vemos aqui o que Deus considera é o caráter, a justiça, o que está no coração são as pessoas, não são as coisas. Uma mansão, uma coisa sem as pessoas com paz, com amor, com o caráter de Deus representado nelas, não vale nada. Então, de que adianta você ter uma mansão com brigas, com desavenças? Aí, inclusive, o provérbio chega a dizer que é melhor você morar num pedacinho de telhado, assim, um cantinho doirado, assim, com paz, sossego, do que uma mansão, uma casa grande, espaçosa, com uma mulher briguenta. A briga, a dissensão, isso estraga tudo a paz. E então, nós percebemos esses princípios aqui. Verso 9 agora, a respeito disso. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então veja só, essa justiça não vem de nós. Mateus capítulo 22. Alguém gostaria de ler alguns versos para nós? Vou abrir aí a oportunidade para mais pessoas participarem. Quem quiser, só levantar a mão ali. Nós não temos... Yasmin. Então pode ler ali Mateus 22, os versos os versos 1 a 7. Como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem.
mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados, que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram cada um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Muito obrigado. Outro próximo, quem quiser ler agora os versos 8 até o 14. É o Det, quer ler para nós? Nós não estamos conseguindo ouvir alguma coisa. A princípio estaria tudo certo, mas vamos tentar ativar de novo o áudio. Isso, tenta falar de novo. Ainda não. Pelo menos para mim não. Então, se Deus quiser, né? Em outra oportunidade, talvez. George, pode ler para nós? Vamos lá, então diz assim, queridos. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. 22:9 diz assim: Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, mas maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-os para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Nossa, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos até que versículo? Até esse mesmo. Obrigado, até o 14. Então, vamos ver aqui. Ó. Muito obrigado pela participação aí. Vamos voltar agora para... Vamos para analisar o que aconteceu aqui. Deus tinha convidado inicialmente algumas pessoas para a festa, mas eles não quiseram. Eu tenho isso, tenho aquilo. Consideraram mais as coisas dessa terra do que o convite do Senhor aqui dessa parábola. E aí eles fizeram muita maldade para os servos que foram lá convidar. Então, aqui é representado também os judeus. Tiveram acesso à salvação, mas eles rejeitaram. Então, como nação, eles não foram aceitos para ir às bodas. Mas aí Deus faz agora um convite para... Porque os judeus consideravam os gentios, os cegos, os coxos. E aí, em Lucas 14 tem uma outra história semelhante, assim, com algumas diferenças. Mas aí quando nós vemos aqui os que são convidados agora, eles recebem as vestes. Eles não têm justiça, eles são as pessoas marginalizadas, os caminhos, todos que eles encontravam.
né? E tanto maus como bons. Mas eles precisavam daquela roupa. Então nós na sociedade vemos que tem pessoas más e tem pessoas boas. Mas Deus conhece o coração. Então mesmo uma pessoa boa, no coração, Deus vê o egoísmo. E isso é mal perante Deus. E isso também resulta em miséria. Mas não na forma tão clara exteriormente, muitas vezes. Então por isso Deus ele está analisando. E quando vem o momento de analisar e julgar, ele vê exatamente as vestes. E é interessante que isso acontece depois, todos estão ali no convite, estão sentados na ceia. E aí quando Deus está analisando, ele encontra alguém que não está apto. Então ele é lançado fora. E esse juízo, então quando começa o juízo de Deus, quer dizer que as ceias já estão preparadas e as pessoas já estão lá. Mas ainda não está terminado, porque antes de, digamos, se comer a ceia, passa por um período de análise. E conforme nós já estudamos as profecias, desde 1844, essa ceia já começou. Então todos nós somos chamados a entrar na presença de Deus, ao lugar mais santo, o lugar santíssimo do santuário celestial, e a estar conectados com Cristo, assim como se estivesse sentados na mesma mesa. E é exatamente isso que Jesus está dizendo também em Apocalipse 3, que nós já estudamos. Né? Ele está batendo na porta, e se alguém abrir a porta, ele entrará e ceará com ele, e nós com ele. Nós vamos cear com o próprio Cristo. Então é essa conexão que ele quer ter. Mas muitos estão lá e não estão preparados, não têm as vestes. E essa análise do caráter está acontecendo hoje. Todos aqueles que aceitaram um dia Cristo estão sendo julgados, desde os primeiros, né, da história da Terra até ou professaram servir a Deus, antes que era algo muito mais distante, eles não conheciam esse nome Cristo, Adão, Abel, eles não conheciam, mas eles serviram a Deus. Aceitaram o Cordeiro, eles tinham o Cordeiro. O Cordeiro é Cristo, é um símbolo de Cristo. Então, nós vemos aqui. Todos esses não passam por um juízo. E durante esse juízo já é uma parte já estão ali sentados para a ceia. Ainda não está pronto. Quando que vai começar mesmo a ceia? É quando aí vier a punição de Babilônia. E aí serão chamados literalmente, todos serão reunidos. Mas agora já começou ali, já estamos tão perto, é como se nós já estivéssemos ali sentados. Nós estamos vivendo os últimos momentos da Terra. Tanto que a linguagem profética aqui é que nós já estamos sentados à mesa. Aqueles que aceitaram o convite estão lá. E hoje Deus está chamando mais pessoas. E Deus está analisando também o caráter, a justiça. Se nós dizemos servimos a Deus e não fazemos o que Ele nos pede, então existe uma conexão. Tiago 2, ele fala exatamente, a fé e as obras, elas andam juntas. Andam juntas. E é Deus que opera as boas obras em nós. E nós cooperamos também fazendo a nossa parte. Mas Ele que transforma, Ele que nos dá a sua justiça. Voltando para Apocalipse 19 agora. Então essa é a ceia, exatamente quando Jesus voltar. Jesus mesmo disse em Mateus, capítulo 26, esse eu só vou ler antes aqui, eu lembrei, antes de continuar lá. Mateus 26, no verso 29. Jesus, depois que ele teve a Santa Ceia, a última ceia com os discípulos, instituiu a comunhão ali, o pão e o vinho, sem fermento, né, como era um símbolo sem pecado, então seria o suco de uva, mas a palavra em grego é a mesma para tanto suco de uva como para vinho. Mas voltando aqui, estabeleceu aquilo, o verso 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos. E disse, tomai, o verso 26, desculpa, estou lendo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Aí agora vamos ver o verso 20. Vamos ler até o 29. Mateus agora 26, 27. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe também. Deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E o verso agora 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Então o fruto da vide que ele estava tomando ali, exatamente deste fruto da vide. O vinho é o fruto da vide.
E Jesus é exatamente o cordeiro que foi ali degolado e oferecido em sacrifício. E exatamente esse era um símbolo da Páscoa. Esse era o dia da Páscoa que Jesus estava celebrando e estabelecendo novos símbolos adicionais do que os que eram já utilizados, do cordeiro sacrificado, lembrando a libertação do cativeiro egípcio. E é interessante nós compararmos com outro texto, deixa marcado aqui em Mateus, que a gente vai voltar, em 1 Coríntios capítulo 2. Não, desculpa, 2 Coríntios. Não, eu estou vendo, desculpa. Estou fazendo uma confusão aqui no livro. Só ver se acho aqui o texto. Ah, 1 Coríntios capítulo 5. Agora sim. Desculpa aí, confundi o capítulo. 1 Coríntios capítulo 5, o verso 7. Versos 6 e 7. E 8, né? 6 a 8. 1 Coríntios, versos 6 a 8. Vou ler aqui. Então eu vou ler aqui. Vamos, 1 Coríntios 5, versos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Durante a festa da Páscoa, eles não poderiam ter fermento. Uma semana antes, eles deveriam limpar, tirar todo o fermento que eles tinham na casa. Se puder pegar o levanter. Então, como é que é o fermento que eles tinham? Hoje nós temos fermento em pó, fermento seco, mas antigamente eles tinham o fermento da própria farinha. Eles faziam com a própria farinha o fermento. E graças a Deus, há um tempo atrás, eu aprendi a fazer fermento, então, exatamente ele produz álcool e gás carbônico, as bactérias ali. E aí quando você usa no pão, ele vai levedar a massa. Ele vai fazer um símbolo do pecado. Deus, para ensinar a lição de que não teria nada ali para contaminar, ele teria que então tirar todo o fermento. Então esses, digamos, o fermento eles jogavam fora. Mas consegue depois refazer, tem um processo. Eles jogavam fora, mas depois eles recriavam, eles refaziam o fermento. Tanto ali o pão que era usado na Páscoa era sem fermento, e aí também o vinho
Vamos aqui em Apocalipse 19. Voltando para Apocalipse 19. Pode falar, Picasso. Só uma acrescenta aí. É a fermentação que gera o álcool. Por isso que o vinho fermentado é impuro. O suco de uva é o vinho sagrado. Não é fermentado, não tem o álcool. Muito obrigado pela informação, exatamente. O meu irmão estava só trocando o microfone. Exato. Então, a fermentação produz o álcool no vinho, né? E exatamente sem o fermento, quer dizer, sem o álcool. Obrigado, é importante esse detalhe. E agora, nós vamos ver em Apocalipse 19, voltando a respeito da ceia, então, das bodas. É exatamente esse, quando o reino de Cristo for totalmente estabelecido, confirmado, estiver destruído os inimigos, né, que estavam ali contra o povo de Deus. E o verso 10, olha que interessante. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, e tenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Por quê? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vejam que interessante. Um anjo não recebe adoração. E ele diz, eu sou conservo, eu sou também um servo de Deus, uma criatura. Assim como o João, ele estava servindo a Deus, ele não merece adoração. Nós não merecemos adoração. Já os anjos, eles não pecaram, então eles têm a eternidade, a vida eterna que Deus dá para eles. Eles, desde os antigos apóstolos e os profetas, eles estavam vivos, estavam servindo também. Então, mesmo o anjo estava lá com Daniel, provavelmente os 600 e poucos anos antes do que esse acontecimento, estava aqui também. Então, esse é um detalhe. E agora as cenas finais do Apocalipse 19, o verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. Então, Apocalipse 19, 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, ou o Verbo de Deus, em outras traduções. E exatamente em João 1 que fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra no original significa palavra, então aquele verbo é a mesma coisa que palavra. No princípio era a palavra. Em inglês está assim, the word. Então, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, ou verbo ou palavra é sinônimo, só questão de tradução. E essa palavra de Deus é um dos títulos de Jesus. E a Bíblia exatamente é a palavra de Deus porque revela Jesus, dá testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 14. Seguiram-no os exércitos do céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Verso 15. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E o verso 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis
e Senhor dos Senhores. Essa espada que sai da boca de Cristo, exatamente o poder da sua palavra, ele fala algo e as coisas acontecem. Ele vence, né, pela sua palavra. E regerá com vara de ferro. Interessante, vários dessas palavras, esses símbolos, que foram usados em outros momentos no Apocalipse, aqui eles dão eles têm a conexão com Cristo. Cristo é esse que vai reger. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Isso é uma citação de algo que está lá em Isaías. Isaías 63. Vamos ler esse verso aqui também. Devido a algumas questões aqui da gravação, então aqui eu só tinha que mudar uma configuração. Isaías 63, os versos 3, versos 2 a 5. Vejam só. Isaías 63, 2 a 5. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar? O lagar era o local onde se colocavam as uvas e era pisado. As pessoas limpavam bem os pés, obviamente, e pisavam para quê? Para espremer o suco das uvas sem esmagar a semente. E a semente é amarga. Se você usar, digamos, algo mais forte, uma pedra, aí vai esmagar a semente e vai ficar amargo o suco. Então, os pés têm exatamente a dureza dos ossos, mas tem a pele, alguns músculos ali, tendões ao redor, que deixa mais macio. E é duro, mas não demais para esmagar, e também não é muito macio para não tirar suco nenhum. Então, ele é a consistência ideal para pisar e espremer ali o suco. Só que no pisar, respingava e manchava as roupas. Então, aqui está falando aquele que pisa no lagar. E agora o verso 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Verso 4. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Verso 5. E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Esse texto, das primeiras vezes que eu li, eu ficava confuso. Como assim? Porque a maioria das vezes que eu via aplicado esse texto, exatamente, e não só via, né, mas ele está também falando a respeito de que Jesus passou na cruz. Ele esteve sozinho. Dos povos, ninguém houve com ele. E o próprio braço trouxe a salvação dele. Então, me trouxe a salvação. Como diz no final do verso 5. Mas também está se referindo à cena final, quando Deus vai julgar e castigar os pecadores. Como isso? O que Jesus passou na cruz é exatamente a mesma coisa que os pecadores vão passar no fim. Então, o sofrimento de Jesus foi muito maior, porque foi de todos sobre um. Então, ele entende, ele sabe o que é. Então, o que ele vai infligir sobre os outros foi algo que eles não precisariam passar por isso. Mas escolheram não receber as vestes que Jesus providenciou. A veste da justiça perfeita que Jesus providenciou foi porque ele um dia manchou as suas próprias vestes nesse lagar, para que ele recebesse então esse castigo e nós não precisássemos. Mas para nós não precisemos, né? Mas aqueles que rejeitarem vão ter que pagar por si mesmos a sua culpa. Então, quando a gente vê, mesmo esse ato terrível, né, como possa parecer,
Na cruz, a gente vê o amor de Deus, mesmo nesse ato. E agora vamos voltar lá no Apocalipse 19, verso 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é muito interessante. O verso Apocalipse 17, 14 fala algo semelhante. Diz assim, estes combaterão contra o Cordeiro. Então, exatamente a besta, o falso profeta. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amém por isso. E só para comparar mais uma vez, onde que aparece novamente esse termo? Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 15. O verso 14 e 15. Desculpa, verso 15 e 16. Aqui vai dizer assim, 1 Timóteo 6, 15 e 16. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai dar alguns outros títulos e explicações de quem é no verso 16. Verso 16. Aquele que tem ele só a imortalidade. Então, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o único que tem a imortalidade. Só ele tem. Tem ele só a imortalidade. E habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Todas as vezes que eu lia isso, eu lia, quando eu lia só nesse contexto isolado de 1 Timóteo, aqui está falando de Deus o Pai. Ninguém viu o Pai, é totalmente Deus, ele tem a imortalidade somente. Habita na luz inacessível. Mas Jesus é tão Deus quanto Deus o Pai. Jesus é Deus. E ele saiu dessa condição totalmente. Não é que ele saiu, ele ainda tem sua divindade, mas ele se humilhou e se tornou um ser humano como nós. Para que nós pudéssemos vê-lo e ter contato com ele e aprender dele. De forma próxima, ele mostra o caráter do Pai, o seu próprio caráter, nesse seu ato de humilhação. Mas ele ainda continua sendo Deus. E aqui mostra que ele vai retomar totalmente esse poder. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele não veio como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele veio como pobre, humilde. Mas ele vai retomar, e novamente nós vemos aqui em Apocalipse, ele recebe ele continua sendo, mas ele recebe essa autoridade quando? Ali próximo à ceia das bodas do Cordeiro, quando ele vem para conquistar o reino, né, e dar aos santos, àqueles que aceitaram, né, a salvação em Cristo Jesus. Voltando agora para Apocalipse 19, verso 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então, nós temos a ceia das bodas do Cordeiro, algo muito bom, devemos estar lá. Nós temos a ceia do grande Deus, algo diferente. Não deseje de maneira alguma estar lá. Por quê? Vamos lá, a ceia do grande Deus. Verso 18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele, fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. Olha só. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. E que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E o verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Bom, ruim, na verdade, é o que aconteceu, o que acontecerá. Um detalhe do verso 20. A besta e o falso profeta. Veja só, a besta foi presa. Tá?
e com ela o falso profeta. O que o falso profeta fez? Que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta. E isso é conectado em Apocalipse 13, que nós estudamos, com o quê? Com a besta que sobe da terra, que nós já identificamos pelos símbolos proféticos, que é os Estados Unidos. Veja só, Apocalipse 13, o verso 11. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro. Então, parece algo que lembra Cristo. E falava como o dragão. Opa, então já não é tudo o que parece, né? Não é nada do que parece, na verdade. Verso 2. E exerce todo o poder da primeira besta à sua presença e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Verso 3. E faz grandes sinais. Lá o que falou no verso 20 que nós lemos. Faz os sinais, né? Então essa besta que sobe da terra, então faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E verso 14. Olha a conexão. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhes foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta e que recebera a ferida da espada e vivia. No verso 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A imagem da besta. Então, a besta que nós vimos, né, a Babilônia, a união da igreja com o Estado, esse que caracteriza exatamente a primeira besta, chamada de Babilônia. Aqui tem uma imagem. E quem vai fazer essa imagem? A segunda besta, que é exatamente o falso profeta. Nós lemos lá. E esse falso profeta, nós vemos aqui no verso 16, e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. No verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse é o ponto. Então, a segunda besta, que é exatamente os Estados Unidos, é um falso profeta. Diz ser profeta, diz ser protestante, cristão, mas não é. Então, esses 2 símbolos da segunda besta, com 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e o falso profeta são o mesmo personagem aqui na profecia. E é Eric, exatamente aquele verso que conecta um ao outro. Pode falar, Jorge. essa semana eu estava vendo, acompanhando um vídeo aqui que saiu, uma publicação, acho que não sei se vocês acompanharam, que Babilônia, né, comparado com Roma, o poder papal de Roma, Babilônia, e aí também foi descrito, foi falado que esse período, né, durante esse período aí de um ano aí, o Papa chamou um americano aí, né, que é representante da igreja anglicana, para que pudesse fazer ele pudesse fazer nos Estados Unidos esse chamado da igreja, né? Ou seja, dos judeus, junto com as outras denominações protestantes, vamos dizer assim, para que se pudesse fazer essa união, né? Ou seja, os guardadores da sexta-feira, né? Que são os que guardam na sexta lá, quais são aquele povo lá que guarda a sexta? Os islâmicos, né? Os guardadores dos sábados, alguns os adventistas, né? E os guardadores do domingo, os católicos. Então, esse pastor anglicano, né? Esse americano foi para buscar essa união desse povo nos Estados Unidos, né? Então você vê que a profecia ela acaba sendo bastante maçante, né? Bastante direcionada para propriamente o que diz aí que você fala, né? Que a segunda besta, que é os Estados Unidos, né? Então, quando você estava falando desse estudo aí, eu lembrei desse vídeo que eu estava estudando essa semana e que falou isso, né? Então, você vê que realmente as profecias e o que está escrito em Apocalipse, ela na prática, ela vem sendo colocada, né? E o que eu acho mais interessante é que nós que estamos estudando e as pessoas vendo as coisas acontecendo e não tá tudo bem, tá tudo normal, é isso mesmo, e não cai na real, né? Do que realmente do que está cercando a gente hoje atualmente, né? Na prática, vamos dizer. Exatamente. Obrigado aí pelo comentário. Interessante, uma notícia recente aí. E as profecias, elas já se cumpriram, como a gente estudou as que já passaram, e isso nos dá a certeza de que vai se cumprir. A gente começa a olhar e vai vendo, né? As coisas estão se encaixando e
E está tudo indo conforme Deus já disse. Por isso que é importante nós estudarmos as profecias. E essa destruição que vai acontecer aqui, ela é uma destruição, esse lago assim de fogo é um princípio do que vai ser a destruição final. Não serão todos destruídos aqui, somente ali a besta, o falso profeta e os demais, eles só foram mortos, eles não foram assim castigados de uma maneira mais intensa nesse momento. Mas eles vão, depois de 1000 anos, que a gente vai ver exatamente no capítulo 20, no próximo estudo, eles serão ressuscitados e aí. Então, um castigo mais intenso cai exatamente sobre os mais culpados nesse momento. E vamos então fazer uma oração para encerrarmos o estudo dessa noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar mais a Tua Palavra, de ver como o Senhor é justo e queremos aprender qual seja a Tua justiça e ter a Tua justiça sobre nós, as vestes da justiça de Cristo. E também cooperar com Cristo, fazer as coisas que Ele nos pede, que Tu nos pedes. Seja com cada um. Eu peço a Tua bênção especial sobre cada um dos queridos que participou agora e dos que vão ouvir depois a gravação. Que os Teus santos anjos estejam nos guiando a compreender os símbolos e nos confirmando e nos selando para a vida eterna. Por favor, pedimos essas bênçãos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. um bom sábado, uma boa noite a todos. E, se Deus quiser, até semana que vem. Abraço.